Boa noite, irmãos, paz. Que bom que todos estão aqui. Feliz de estar aqui nesse dia chuvoso, mas nós viemos aqui para engrandecer o nome do Senhor, amém? Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Josué, capítulo 24. Nós vamos ler 2 versículos, o 14 e o 15. Graças a Deus pelo dia de hoje, irmãos. Lá em Josué, ele diz assim: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Além dessa frase icônica de Josué, que nos ensina que nós devemos decidir amar o Senhor, ele nos dá ainda mais 2 lições importantes, que ele diz assim: agora, né? Quando a gente fala agora, quer dizer já. Nós temos que temer ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade. Em algumas traduções diz com integridade e com fidelidade. Isso quer dizer o quê? De todo o nosso coração, de todas as nossas forças devemos fazer isso. Porque nós temos que ter essa motivação sincera para servir ao Senhor. Assim como Deus sabe do nosso coração, Ele esquadrinha o nosso coração, como nós lemos hoje no devocional,
sobre que Deus conhece o nosso coração e precisa saber os motivos reais. Isso que é verdadeiramente amar a Deus. E que o nosso coração seja sensível a isso, né? Nós aprendemos isso hoje, isso é muito importante. O outro tema que ele diz, ele fala assim, para nós deixarmos fora e rejeitar todos os falsos deuses. Tudo aquilo que tira o lugar do Senhor do nosso coração, nós devemos jogar fora. E a decisão, como ele diz, ele pergunta ali, né? Escolhei hoje a quem vai servir. Então essa decisão é nós que temos que fazer. A decisão de amar a Deus, a decisão de servir ao Senhor. Isso vem de nós. O Senhor nos dá essa escolha. E nós temos que escolher estar perto dele. E hoje nós escolhemos, nós viemos hoje nesse dia frio, escolhemos a melhor parte, escolhemos a amar a Deus no dia de hoje, vindo aqui obedecendo a palavra dele, que diz que é necessário nós congregarmos. E isso é muito gostoso. E que essa escolha de amar a Deus permaneça nos nossos corações todos os dias, em cada detalhe e em cada decisão que nós formos fazer no nosso dia a dia, seja ela pequena ou seja ela grande. Amém? Que nós possamos subir no monte, nós aprendemos isso, subir no monte nessa noite e desfrutar da presença dele, que é tão maravilhosa. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem em pé, fechassem seus olhos para nós fazermos uma oração, para colocarmos o nosso culto diante do Senhor, colocar o nosso coração diante dele e também prestar o nosso melhor a ele, porque sabemos o quanto ele é bom e o quanto o Senhor tem feito por nós. Feche seus olhos agora. Vamos orar. Querido Deus, como é bom estarmos aqui nesta noite abençoada. Obrigada, Senhor, por nos escolher primeiro, por nos amar e nos chamar para perto. Som do nosso coração, Senhor, e que nessa noite possamos entregar o nosso melhor louvor de adoração àquele que nos chamou para perto de si. Nós te amamos, Pai, e em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, o seu amor por todos, e nós desejamos que o Senhor esteja conosco nessa noite para louvar o seu nome. Obrigada, Pai, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Salva de palmas, Senhor. Aleluia, aplauda ele, meu querido. Vai glorificando, vai exaltando o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Quem está feliz com o Senhor nessa noite? Aleluia. Eu sou muito que nem o pastor, eu falo assim, fala para o irmão que está ao teu lado, né? Então eu digo para ele, meu amado, que bom que você veio nessa noite. Fala para ele, que bom que você veio. Aleluia. Vamos declarar o nome do Senhor nessa noite com alegria, amém? Pausa, amado. Declare. Mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Declare. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei sobre toda a terra. Um novo
te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Enquanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, os inimigos vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som Da festa vai subir, sua glória descerá. se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Mais uma vez. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção. Você pode declarar? Mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. As suas bateria. O som da festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som Da festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Só as vozes. O som da festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Mais uma. O som da festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, Aleluia. 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 Aplauda o nome do Senhor, meu querido. Aleluia. Com palmas, amado. É assim, ó. Pessoal, vamos comigo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Poderoso. poderoso, Tu és digno tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei. Te amarei. Você pode declarar? Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei
uma vez, vamos declarar: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. Só bateria as vozes. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existe. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Aleluia, declare Ele. Ele é o meu Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor. Aleluia, Tu és papai. Poderoso Deus, é o Emmanuel. Santo, santo, exaltado Senhor. Ele é o Cordeiro que me salva. Ele vivo está, sempre, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, Amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Aleluia, Senhor. Oh, glorificado Senhor, santo, santo, exaltado, engrandecido, papai. Aleluias. Vai glorificando o nome do Senhor, meu querido. Não perca a oportunidade, levante as suas mãos aos céus nessa noite. A presença do papai, ela é real neste lugar, meu querido. Dá liberdade ao Espírito Santo nessa noite. Não fique calado. Vai adorando o nome dele. Oh Jesus, nós te bendizemos, nós te exaltamos nessa noite. E declare ele: Jesus, quero declarar sobre toda a mente e coração, pois sei. Você pode declarar: clamo Jesus, Jesus, quero declarar, quebrando os vícios, declare. Levante as suas mãos, meu querido, e declare as vozes. Teu nome é cura, é poderoso. O nome dele é. Teu nome é vida. Reconheça nessa noite. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence Jesus, Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão. Declare ansiedade, ansiedade, medo. Sai agora, clamo Jesus. Levante a sua voz, meu querido, e declare esse nome. Teu nome é cura, é poderoso. Esse nome é
este nome mais uma vez declare. Teu nome é cura, É poderoso. oh papai é. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Aleluia, Senhor, vai declarando o nome dele nessa noite. Santo, 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 santo é teu nome, Senhor. Declaro pelas ruas o nome De Jesus, sobre a escuridão ele vai. vencer a sua Declare, meu querido, sobre sua família, clame o santo nome. Jesus. Mais uma vez declare. Declare pelas ruas o nome e sobre a escuridão ele vai. Declare sobre a minha família, sobre minha família, clame o santo nome Jesus. Mais uma vez vamos declarar. Declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai. Sobre minha família, sobre minha família, clame o santo nome Jesus. Seu nome é cura, É poderoso, teu nome é vida. ele destrói. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. A igreja vai declarar com o teclado o teu nome. Teu nome é ele destrói cadeia de si. Mais uma vez vamos declarar teu nome. Teu nome é cura. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Aleluia, santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Vai glorificando, vai exaltando o nome dele nessa noite, meu querido. Aleluia, Senhor. Declarei. Mil motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Declare esse nome. Jesus, Reconheça por tão grande. por tão grande amor que recebi, Pela graça, pela graça que me atrai. aleluia. Tu me perdoas sem merecer. Jesus, declare por regenerar. por regenerar meu coração e me dar a paz
grandes. Pelas grandes obras em suas mãos, Jesus. As vozes vão declarar nessa noite: graças, graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou. declare por me socorrer. Por me socorrer nas aflições, Reconheça nessa noite, meu querido, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Ele é o autor, Ao autor da minha salvação, Ele é. meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Esse nome, Jesus. levante as suas mãos, meu querido, e declare a Ele: graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, Graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou. graças, graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou Por tudo que fizeste a mim, graças dou. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós rendemos, papai, Senhor, toda adoração àquele que vive, àquele que reina, àquele que está neste lugar. Nós te exaltamos, entronizamos ao teu santo e poderoso nome, Senhor. Graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou. por tudo que fizeste a mim, graças dou. As vozes declarou: graças dou, Jesus, graças dou. nós rendemos, Senhor. Graças dou por tudo que fizeste a mim, graças A igreja vai declarar como declarou: graças, graças dou. Suas vozes, graças, graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou. Ô Pai, nesta noite, te damos graças, Pai, porque Tu nos deste muito mais do que nós merecíamos, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, de pé na Tua presença. Obrigado pelo ar que respiramos.
Obrigado pela nossa saúde. Obrigado, Pai, pelos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Obrigado pelo trabalho, Pai, que o Senhor nos deu. Obrigado pela família, pelos dons do Espírito Santo, Pai. Pelo próprio Espírito Santo, que é o maior presente que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por podermos caminhar em união, junto contigo, Pai. Obrigado por nunca nos deixar só, Pai. O Senhor sempre está conosco em todo momento. E nós te louvamos e te agradecemos por isso, Pai. Obrigado pela tua misericórdia sem fim. Obrigado, Pai, por ter se entregue em nosso lugar na cruz do Calvário, Pai. Obrigado pelo seu amor, que nada vai nos separar, Pai. Nada vai nos separar do teu amor, e nós te agradecemos, Pai, por isso, Pai. Obrigado por esta noite maravilhosa que o Senhor preparou, Pai. Pela tua presença aqui conosco. Nós temos muito mais do que 1000 motivos para te agradecer. Nós temos todos os motivos, Pai. Todos os motivos, Pai. Obrigado por o Senhor nos receber mais uma vez na sua presença, Pai. Nós queremos te louvar e entregar este momento, Pai, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Paz seja com todos, igreja. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1. Marcos, capítulo 6. A palavra de Deus diz assim: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizaram-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Amém, irmãos? Essa noite nós vamos falar sobre os dízimos e ofertas, mas uma coisa que tem a ver, não só com dízimos e ofertas, mas com tudo que Deus coloca na nossa mão. É uma chave que Ele coloca nas nossas mãos, que é a fé. É nós crermos nele, crermos que Ele está conosco, crermos que Ele nos sustenta, crermos que Ele não vai nos desamparar. Essa é a chave. É por isso que nós devemos entregar não só o nosso dízimo em louvor a Ele, mas nesse momento a gente entrega também a nossa confiança. A gente entrega a nossa fé. Porque quando nós entregamos ali, nós estamos dizendo que nós cremos. E aqui nessa passagem, as pessoas não criam. A palavra diz que Jesus não conseguiu fazer ali muitos milagres. Não porque Ele não é poderoso, não porque Ele não queria fazer, mas porque as pessoas não acreditavam. Ele não pôde fazer, pela falta de fé das pessoas. Então, meu irmão, que nesta noite a gente possa manifestar a nossa fé de todas as formas. Não só ouvindo a palavra, não só vindo até aqui, mas que nós possamos manifestar a nossa fé adorando Ele com os nossos dízimos, as nossas ofertas, com o louvor dos nossos lábios, com a nossa vida inteira. Amém? Convido os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas, ou que vão fazer este ato digitalmente,
que se coloque de pé nesta noite para nós orarmos. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, Pai, porque é o Senhor quem cuida de nós. Nós não dependemos da economia, nós não dependemos, Pai, da oscilação do mercado para dizer que nós vamos ter sustento. Nós dependemos de Ti. E o Senhor não falha. O Senhor não falha, Pai. Mesmo que as notícias sejam ruins, o Senhor não falha. O Senhor nos sustenta a todo momento, mesmo quando nós não estamos vendo. Por isso, Pai, nós depositamos a nossa confiança em Ti, Pai, dizendo, Pai, que nós precisamos de Ti, e nós somos gratos por tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para aplicar aquilo que fica nas nossas mãos, Pai, para que a gente não venha a gastar com coisas que nos afastem de Ti, que a gente não venha a gastar com coisas que nos façam, Pai, cair em pecado, mas que nós possamos aplicar com sabedoria, em coisas que edificam a nossa vida, que nos aproximam mais de Ti. Só assim, Pai, nós poderemos crescer no conhecimento e na graça do Senhor, e poderemos experimentar a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Os irmãos podem vir? Gostaria de chamar as crianças à frente. As crianças à frente, por gentileza. Os juniores já foram? Já foram, né? Vamos orar por essas bênçãos que Deus colocou nas nossas vidas, né? Essas preciosidades. Amém, tem mais chegando lá. Por favor, igreja, estenda suas mãos à frente e vamos abençoá-los. Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela vida de cada criança que está aqui nesta noite, Pai. Te agradecemos e pedimos, Pai, que o Senhor cubra eles com a sua proteção, com as suas mãos, Pai. Livra eles de todo o mal, Pai. Protege não apenas o corpo físico, mas também a mente, os pensamentos, os sentimentos, que o inimigo tenta tanto atacar, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, para livrá-los das setas do inimigo. Nos dê sabedoria para livrá-los, Pai, de coisas que eles não devem ver, não devem assistir, coisas que eles não devem fazer, Pai. Assim como a Tua palavra diz que nós sejamos aquelas pessoas que ensinam os filhos no caminho a que eles devem andar. E o caminho é o Senhor. Pai, pedimos, Pai, que o Senhor encha de sabedoria os professores, pastores de criança, nesta noite, Pai. Que eles sejam tremendamente usados pelo Teu Santo Espírito, Pai, para transmitir a Tua vontade, a Tua palavra, e que a Tua palavra cresça no coraçãozinho deles, Pai, e produza frutos, Pai. Onde eles estiverem, Pai, que a Tua palavra flua dos lábios deles, Pai, que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos, onde eles estiverem, que a Tua presença esteja com eles. Oramos assim e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus é maravilhoso, que bom que estamos aqui adorando a Deus hoje, nesse dia tão especial. Eu estou muito feliz com todo o movimento que Deus tem dado à nossa igreja nos últimos dias, né? Ontem, nossa igreja estava com os adolescentes de volta, né? Graças a Deus,
super apertada a sala dos adolescentes, onde tanto adolescente que tinha na casa do Senhor, adorando a Deus, estudando a palavra, começando um ano na presença do Senhor. E é maravilhoso ver isso. Eu passei minha adolescência na igreja, vocês sabem disso. Minha infância, finalzinho da minha infância, de junior para frente, passei dentro da igreja, foi muito bom para mim isso. E quando eu vejo a piazada aqui à tarde, gurizada dos adolescentes, me dá alegria saber que eles estão se envolvendo entre eles, fazendo amizades, vão crescer, vão prosperar. Vai ter casamento ali no meio, talvez, né? As coisas de igreja, né? Coisas de igreja, graças a Deus por isso. Ontem começamos nosso jejum, não é verdade? Nossa igreja está em propósito de jejum e oração até a Páscoa, 40 dias de propósitos na presença do Senhor. Lendo o nosso devocional, né? Tem o nosso devocional de Páscoa. Se você não pegou o devocional de Páscoa, fala com o Alan, esse varão aqui, ó. O Alan, fala com o Alan no final do culto para que você possa pegar o devocional. Começou ontem, mas é só ler um para trás e dá tudo certo. Estamos em propósito de jejum e oração. Qual é o maior objetivo de jejuar e orar? É crescer espiritualmente. Amém, gente? Podemos colocar algum pedido extra ali no meio? Podemos, mas o foco principal sempre é o crescimento espiritual. É atacar a raiz de alguns males, como a falta de fé, a descrença, o desânimo. Essas coisas que às vezes dá no espírito do homem e impede o homem de avançar para aquilo que Deus tem para ele. Então nós começamos ontem a leitura desse devocional e vamos até o dia 1º de 4, 1 do 4, que é a Páscoa. Não, pastor, mas a Páscoa, a Sexta-feira Santa é dia 3. A tradição é dia 3. Quando você vai na Bíblia e você busca 14 de Nissan, que é o dia da crucificação, da morte do Senhor, nesse ano é quarta-feira, dia 1º de abril. Então vai ter culto quarta-feira, dia 1º de abril. Quinta-feira não haverá culto, o culto será transferido para quarta. E aí sexta nós temos nosso culto de oração e adoração na casa do Senhor. Sábado, eu vou convidar vocês de novo, a cada família trazer um prato de alimento para a gente fazer uma festa. Nós vamos alugar os pula-pulas, deixar no terreno ali atrás, e as crianças vão se divertir. A gente vai ter uma grande festa na casa do Senhor, depois de ouvir a palavra e orar. E aí no domingo é que nós encerramos com a ceia do Senhor, no que é chamado o final de semana da Páscoa. Amém, gente? Então, nosso propósito de jejum vai até dia 1 do 4. Pastor, eu tenho que jejuar 24 horas por dia até lá? Dificilmente alguém consegue. Faça um propósito todo dia. Eu sou daqueles assim, ó, eu prefiro fazer bem feito do que fazer pelas coxas. Então, se você tem uma dificuldade de jejuar a longo tempo, começa de manhã ou às 18 horas do dia anterior e vai até o almoço do dia seguinte. Entrega o seu jejum daquele dia. Almoça, viva a vida naturalmente. No outro dia você volta a jejuar de novo, colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Amém, gente? Assim a nossa igreja vai crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. E falando sobre graça e conhecimento do Senhor, dia 21/3, tem aqui o telão? Puxa, deixa eu tirar. Aqui tem. Deixa eu tirar esse daqui, só para colocar um pouquinho para o lado. Dia 21/3 nós vamos ter um encontro de mulheres aqui. Por que eu estou falando que nós vamos ter? Eu vou ministrar a aula, mas depois eu vou embora, vocês vão ficar à vontade. Eu vou ministrar o conteúdo, feminismo, uma oposição à mulher virtuosa. Ao longo dos últimos anos, por causa da revolução cultural que tem se espalhado pelo Brasil, a igreja tem sofrido grandes ataques de grupos feministas, e nós estamos vendo ao longo desse tempo um crescer de uma imposição além do normal do que é ser uma mulher feminina através do feminismo. Isso está destruindo a feminilidade da mulher. Então nós vamos trabalhar esse texto. Esse tema é um tema um pouco complicado, não porque ele é difícil de tratar, mas porque o feminismo às vezes ele é tão incrustado dentro das mulheres, dentro da nossa sociedade, que as pessoas não se dão conta, elas se chocam quando elas percebem que elas estão começando a pensar realmente de acordo com o modelo anticristão que é o feminismo. A depreciação do modelo masculino de homem, a supervalorização de capacidades femininas, trouxeram a nossa sociedade ao caos. Parte desse caos que nós estamos vendo até hoje é por causa disso. E nós vamos atacar esse problema pela palavra do Senhor. Vamos ver o papel da mulher,
até onde a mulher pode ir, até onde o homem pode ir. E assim nós vamos ver, pela palavra de Deus, pelo caminhar da história da revelação da palavra, como Deus deseja que as mulheres cristãs sejam. As mulheres que não são cristãs, não é questão nossa, apenas evangelizá-las. Mas as que são cristãs, cabe a nós como igreja discipular. Amém, gente? Isso não tem nada a ver com qualquer outra imposição. Estamos vivendo e vivendo para Jesus. Nós queremos viver para a glória dele, certo? E é isso que nossa igreja caminha cada vez mais para ser. Então agora nós vamos tratar desse tema com as mulheres. É um seminário de 2 dias. Sábado é só para mulheres e requer inscrição. Nós temos quase 60 inscrições já, que eu vi um pouco antes do culto começar. 56 aproximadamente, exatamente, era o número que nós tínhamos. E eu acho que vai avançar ainda mais. Então, você tem que dar o seu nome. Pastor, mas eu não estou no WhatsApp da igreja, não tenho o link da igreja. Procura a pastora Josi, fala com ela e ela vai inserir você. Por que precisa fazer inscrição? Porque vai ter um coquetel depois, vai ter um material que vai ser entregue e nós precisamos saber exatamente quem vem para que tudo seja organizado da melhor forma possível. Deus gosta de ordem, amém, gente? Fervor espiritual não é bagunça espiritual. Fervor espiritual combina com ordem. Então nós vamos organizar esse evento também com as inscrições. Acabou. Glória a Deus. Vamos para a palavra, gente? Amém? Deus é maravilhoso. Vamos abrir a palavra do Senhor? Aonde, pastor? Onde que a gente vai abrir hoje? Gênesis foi hoje de manhã, né? Hoje estávamos em Gênesis. Vamos um pouquinho para Deuteronômio? Deuteronômio, capítulo 11. Eu estou um pouquinho longe. Eu queria ministrar aqui embaixo, como a gente tem ministrado. Mas hoje eu confesso a vocês que eu não estou me sentindo muito bem. Estou com aquela sensação de febre, dor de garganta. Tanto que eu nem cumprimentei muita gente, né? O Marquinhos, eu cumprimentei de longe. Ele tem bebê. A única coisa que ele não pode ficar é doente numa época dessa, nem ele nem a Fer. Eu cumprimento de longe. Então, eu vou ficar mais longe de vocês por causa disso hoje. Mas a ideia é nós meditarmos na palavra do Senhor, estudarmos a palavra de Deus e Deus vai nos dar essa graça em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo de número 11. Se você puder abrir a Bíblia, os irmãos vão colocar no telão. Eu vou pedir, usando o telão, se puder colocar a Almeida, vai ficar mais próxima da versão que eu tenho aqui. Estudamos a Bíblia hoje, encerramos o Pentateuco hoje pela manhã, né? A última turma de Pentateuco, das 4 turmas, né? Fechamos hoje de manhã e glória a Deus por isso. Estamos avançando em nome de Jesus. Deus é bom. Estudar a Bíblia é bom, né, gente? Eu amo estudar a palavra do Senhor. Eu amo estudar a Bíblia. A Bíblia é a fonte da nossa sabedoria, é força para os nossos ossos, é saúde para nós. Deuteronômio, capítulo 11, do verso 26 em diante. Deixa a Bíblia aberta, encontra o texto lá. Você pode glorificar a Deus a partir do momento que você achar. E nós vamos orar agradecendo a Deus pela palavra de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, porque os teus filhos vieram à tua casa, porque estamos em uma semana intensa de estudos da tua palavra, na verdade um mês intenso de estudos da tua palavra, e o Senhor nos tem mostrado tantas coisas preciosas, meu Pai, tantas coisas preciosas, mas ao mesmo tempo o Senhor não obriga ninguém a te obedecer. E eu te peço em nome de Jesus que nessa noite o Senhor abra mais uma vez a oportunidade para que todos obedeçam. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê força, meu Pai, para tomarmos as decisões corretas de acordo com a Tua vontade. Eu peço a Tua bênção sobre toda essa casa de oração e que toda obra maligna contrária à Tua palavra caia por terra no nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Amém e graças a Deus. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 11, verso 26, a Bíblia diz: Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não
conhecestes. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão estes além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na campina de fronte a Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes e possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. A possuireis, e nela habitareis. Tende, pois, cuidado de cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Amém, gente? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, mas ela também é desafiadora. Estudar a palavra de Deus é glorioso, é muito bom. A gente ama estudar a palavra. Mas existem trechos e textos da palavra de Deus que não são fáceis da gente colocar em prática. Principalmente quando nós estamos em áreas de pecado na nossa vida e esses pecados são expostos pela palavra. Quando a palavra nos confronta no nosso pecado, a nossa carne tenta nos proteger. A nossa carne tenta nos defender. Assim como aconteceu com Adão, que se escondeu atrás de uma árvore depois de pecar e ele ouviu a voz do Senhor, ele fugiu. Assim somos nós quando damos vazão à carne e pecamos. E nós começamos a fugir da voz de Deus e dar um monte de desculpa para não obedecer aquilo que Deus colocou na palavra. Deus sabia disso. E consciente disso, Deus nos dá esse texto, essa palavra nessa noite, que de forma bem simples, funciona dessa forma. Imagine uma estrada. Uma estrada que tem uma bifurcação. Nossa vida sempre foi trilhada diante de Deus da seguinte forma. Deus, ele tem a sua lei, os seus estatutos, ele tem aquilo que ele expressa de bom para nós através da sua vontade. Deus sabe que tudo o que ele oferece para nós é bom, mas nem sempre nós queremos o que Deus quer. Porque para viver com Deus nós temos que fazer renúncias, certo? Se você não renunciou nada desde o dia que você aceitou Jesus, provavelmente você não o aceitou. Provavelmente você não é cristão ainda. Porque toda a vida cristã, ela exige que renúncias sejam feitas. Mas na verdade isso não é um escândalo, não é algo sobrenatural. Por quê? Tudo na vida, no que se trata de escolha, fala muito mais de renúncia do que ganho, perda do que ganho. Você está com a roupa do corpo que você veio hoje, né? Você escolheu sua roupa, você tomou banho, né? Tomou banho, escolheu a roupa. As mulheres demoraram um monte para achar qual roupa viria na igreja, um monte para escolher o sapato que viria. Os homens são mais rápidos. Pega algo decente, põe no corpo, o sapato é preto ou marrom e está ótimo, não precisa fugir disso. Mulher tem mais. Mas algo que acontece tanto para os homens quanto para as mulheres, em qualquer lugar do mundo, é que quando você toma decisão, você perde muito mais do que você ganha no momento da escolha. O fato de você vir com esse sapato que está no seu pé, fez você dizer não para todos os outros pares de sapato que ficaram no seu guarda-roupa. Quando um homem decide casar com uma mulher, ou melhor, né, quando Deus dá graça para nós homens casarmos, e Deus abençoa o homem de encontrar uma mulher, porque encontrar uma mulher é uma bênção do Senhor, amém, homens? Nós que casamos estamos na bênção do Senhor, porque é uma bênção encontrar uma mulher valorosa como a nossa, as mulheres dessa casa de oração. Mas quando nós decidimos fazer aliança com uma, significa que nós decidimos não fazer aliança com todas as outras. Portanto, a escolha sempre vai levar você, numericamente, a ficar com algo menor momentaneamente e abrir mão de muitas outras coisas. Com Deus, a vida não é diferente. Na nossa vida espiritual, que é parte da nossa vida, quando nós olhamos para Deus e Deus se revelou para nós através das obras das suas mãos, através da sua palavra, e nós recebemos a graça de Deus e abrimos o nosso coração para que Jesus fosse Senhor
e Salvador da nossa vida, automaticamente nós fechamos a porta para todos os outros deuses que nós servíamos ou poderíamos servir. Não é verdade? Só no Brasil nós temos mais de 4.000 ídolos, 4.000 deuses. Para aceitar e receber a fé e a bênção de um Deus, que é o único verdadeiro, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que abandonar os 3.999 deuses. Um indiano que tem milhões de deidades que ele pode adorar, ou, na verdade, milhões de demônios que ele pode se curvar e prestar culto, porque um ídolo não passa de um demônio. Quando ele crê em Cristo, ele abandona todos os outros demônios. Então, a escolha sempre vai ser abandonar coisas para pegar outra. O meu filho, às vezes, quando vai fazer compras comigo, eu sou muito rápido para decidir, mas ele é criança, ele está aprendendo. Os dois são. E eles ficam naquela dúvida terrível. Eles pegam 2 ou 3 coisas na mão e ficam assim: pai, se você fosse eu, qual que você comprava? Acontece lá na sua casa também, né? Criança é assim. Eles querem a escolha, mas não quer perder nada. Eles querem levar tudo para casa. Mas dinheiro não dá em árvore, então você tem que fazer escolha. E a escolha tem que ser sempre pelo melhor. Aí eles ficam naquela indecisão. E esse é o sofrimento da compra, né? Eu digo para eles: você não tinha nada, você já está tendo alguma coisa. Qualquer um dos dois aí que está bom, você leva para casa. E às vezes eu sou assim, muito sincero. Eles olham: pai, qual você levaria? Eu falei: nenhum dos dois. Nenhum. Eu estou criando 2 piados, então eles têm que pensar como eu sou homem, eu tenho que ensinar eles. Pai, você levaria isso ou aquilo? Eu falei: não levaria nada, levaria aquilo. Ah, pai, aí para complicar a vida deles, às vezes eu digo assim, eles falam assim: pai, mas é que está tão difícil de eu comprar alguma coisa. Eu digo: então compra um presente para mim, que é fácil. Você compra um presente para mim, você não precisa comprar para você, eu acabo com a tua dúvida agora. Mas nós sempre somos colocados assim, de forma simples, a tomar decisões na nossa vida. Quando se fala de Deus e da nossa fé, nós temos 2 caminhos: o caminho da bênção e o contrário. Eu vou colocar aqui, só vou abreviar, que é o caminho da maldição. Deus, ele coloca a proposta diante de nós e diz: olha, você pode escolher o que você quer. Você pode escolher ser abençoado e você pode escolher ser amaldiçoado. Não é algo que eu vou escolher para você, eu não vou impor goela abaixo de você. Até hoje de manhã, na aula bíblica, no discipulado da manhã, alguém me perguntou assim: pastor, mas se Deus queria que Adão e Eva obedecessem o tempo todo, era o desejo de Deus, por que Deus colocou uma árvore no meio do jardim que eles não poderiam comer? É uma pergunta, né? São irmãos que não nos acompanham muito, eles não ouviram a explicação um tempo atrás, que na verdade Deus deu 2 ordens, lembra disso? Coma de todas, só não coma dessa. E de todas as possibilidades de obedecer, o homem escolheu desobedecer. Mas por que Deus deu uma oportunidade para o homem desobedecer? Porque isso é amor verdadeiro. Quando você obriga alguém a te amar e não dá a opção para ela não te amar, não é amor verdadeiro. Deus permitiu e colocou uma árvore lá para que ele visse através da obediência do homem o amor do homem por ele. E assim são as provações da vida que nós enfrentamos ao longo da nossa jornada. Nós passamos por momentos que nós somos provados, não é verdade? A nossa fé não é aprovada. E se Deus não prova a nossa fé, ela não vai ser purificada, ela não vai valer mais do que o ouro, como Deus quer que ela valha. Mais do que o ouro purificado 7 vezes. Por isso que às vezes as perseguições acontecem, as dificuldades acontecem, para que provemos o nosso amor ao Senhor. E aqui no livro de Deuteronômio, Deus, sabendo disso, Ele dá a proposta. E a proposta é: você tem 2 escolhas, e eu só vou te dizer o que são essas escolhas e o que acontece quando você escolhe o caminho da bênção ou o caminho da maldição. O texto é claro. Eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. De forma simples, o que é a bênção? A bênção é obediência. Segundo o texto, qual é a fonte dessa obediência? O que Deus dá para nós obedecermos? A sua palavra. A obediência à palavra me coloca na rota da bênção.
O contrário também é verdadeiro, é a sequência do texto que você leu comigo. A desobediência me coloca na rota da colisão da maldição. Deus deixa isso aberto para nós. Todos nós, eu como pastor, você como meu irmão em Cristo, todos nós temos a opção de obedecer ou desobedecer. O que nós não podemos fazer é desobedecer e querer ser abençoado. Ou obedecer e esperar que vai vir maldição. Isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? De forma simples. Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Se o homem semeia, ele escolhe o caminho da bênção, da obediência, ele tem que ser abençoado. Se o homem escolhe o caminho da desobediência, ele deve ser amaldiçoado. É uma lei. Eu sou obrigado a obedecer a Deus? Não. Mas eu não posso querer viver debaixo de desonra, desobediência, afrontando a palavra de Deus e esperar que as bênçãos venham sobre a minha vida. Porque quando eu faço isso, eu estou zombando de Deus. Eu estou plantando uma coisa querendo colher outra. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Você colhe o que você planta. O que é zombar de Deus e levantar a ira de Deus? É quando eu planto uma coisa e quero colher outra. Eu estou zombando de Deus. E zombar de Deus leva a ira. Até aqui todo mundo foi? Amém, gente? Essa é algo extremamente simples e nós não podemos brincar com isso. A palavra do Senhor diz, escolham a bênção. E escolhendo a bênção, que é a obediência, esse trilhar, vocês vão viver bem. Agora, se vocês não quiserem me obedecer e desobedecer, eu deixo. Só que vocês vão viver embaixo de maldição. É honesto. É claro. É simples. E é por isso que eu não acredito em predestinação de um indivíduo. Que um homem nasceu salvo e o outro nasceu para ser condenado. Porque se um nasce para ser condenado e ele não tem escolha de mudar, então o evangelho está errado. O Deuteronômio tem que ser arrancado da nossa Bíblia. Porque Deus, ele é claro. Todos nós estávamos indo pelo caminho da desobediência e desfrutando dela. Mas no caminho da desobediência, Deus falou conosco. E Deus nos deu a oportunidade, nós fomos para o outro lado. Amém, gente? Nós éramos filhos da ira, filhos da perdição, odiando e sendo odiados, invejando e sendo invejados. A Bíblia nos narra dessa forma. Nós éramos filhos da ira e da perdição. Mas no caminho da desobediência, Cristo apareceu para nós. E Ele resgatou a nossa alma. Portanto, é possível mudar de rota? Claro que é. Todo mundo aqui, ó, boa parte de nós já mudou de rota, graças a Deus, amém? Amém? Nós estávamos indo para a perdição, desobedecendo a Deus, vivendo conforme nós queríamos, fazendo as coisas conforme nós queríamos e nem aí para aquilo que Deus queria. Mas um dia a graça do Senhor nos alcançou, nossos olhos foram abertos e agora Deus nos colocou no rumo da obediência. Mas dentro do rumo da obediência hoje, eu posso voltar para a desobediência? Pode. Mas eu acho que ninguém queria fazer isso. Ou ninguém deveria fazer. Porque se eu sei que a obediência me leva até o caminho que Deus quer, me leva pelo caminho que Deus quer, por que eu vou tomar outra decisão? E aqui nós temos um dilema. E qual é o dilema do homem moderno? Ele quer encontrar a terceira via da pista. Ele quer encontrar um jeito de não ir para lá e nem ir para cá. Ele quer misturar um pouco daqui e misturar um pouco daqui. E ele vai pegar partes do caminho da obediência e vai dizer, não é bem assim. Obedecer a Deus não é bem assim. Santificação não, santificação você tem que entender, a sociedade não é bem assim. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, algo assim, Deus não vai levar em consideração. Ele quer encontrar a terceira via. Aonde ele não precise ser radicalmente nem desse lado e nem desse lado. E aqui nós temos o problema do homem moderno dentro da igreja. Porque ele não quer abrir mão da bênção, mas ele não quer isso aqui. Ele quer a terceira via. E o que a Bíblia fala da terceira via?
O que a Bíblia fala das pessoas que desejam isso? Antes de nós chegarmos lá, se você está com a Bíblia aí, vai para o livro de Ageu, capítulo 1. Nós vamos avançar no conhecimento da palavra. Ageu, capítulo 1. O texto que nós lemos começa: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. O que Deus está chamando a gente a fazer? Uma reflexão. Qual caminho você vai trilhar? Ageu, capítulo 1. Se puder colocar no telão aqui também, irmão. Ageu, capítulo 1, verso de número 5. O povo de Deus estava vivendo uma vida miserável, uma vida terrível, uma vida que não tinha nada a ver com as promessas de Deus. Eles estavam há 18 anos morando na terra de Jerusalém e só cuidavam da vida particular deles. Estavam preocupados com comer, beber, vestir, construir suas casas, construir sua vida. E Deus tinha mandado eles construírem o templo. E o que eles fizeram? Por 18 anos, de 18 a 20 anos, ignoraram totalmente a vontade de Deus e viveram as suas próprias vontades. Eles viveram na desobediência, mas queriam viver a bênção. Eles queriam viver aqui, mas obter isso daqui. E Deus vem com o profeta Ageu e confronta aquela geração com alguns textos. Ageu inteiro é maravilhoso, mas o capítulo 5, versículo 5, fala para nós muito do que nós estamos falando aqui hoje. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebei, porém não vos saciais. Vesti-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe de um saco furado. Olha a situação que eles estavam vivendo. Expectativas frustradas. Desejo de crescimento, nada acontecia. Por quê? Eles estavam em desobediência ao Senhor. Eles queriam viver aquilo, eles queriam obter a bênção, mas eles estavam em desobediência. E Deus chama eles e diz assim: gente, põe a mão na consciência. Considera o seu caminho. Verso de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, de novo: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Qual é o restante do texto? Qual é a moral? De onde isso vai parar? Deus chama o povo a raciocinar que eles estavam vivendo em desobediência, esperando a bênção, e Deus provou que isso não vai funcionar. Aí Deus disse: considera, muda a rota, sobe a montanha, pega a madeira, desce com a madeira e começa a construção daquilo que eu mandei vocês construírem. Qual é o resultado? Eles começaram a fazer isso em agosto. Em dezembro, as bênçãos já estavam chegando abundantes na vida deles. Deus prometeu isso e Deus deu data para eles. Deus deu data. Sabe quando nós mudamos de rota e consideramos nossos caminhos, as bênçãos começam a fluir na nossa vida. Pastor, mas Deus é graça, Deus sempre vai aceitar tudo que eu faço. E isso não está na Bíblia. Isso é a mentalidade do homem pós-moderno, querendo viver a via central e ensinando isso para as pessoas. Mas não funciona. Por quê? Porque o nosso Deus não muda. Vamos dizer isso? Diga assim: o nosso Deus não muda. Gente, assim como a palavra não muda, o nosso Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Vamos lá para Mateus, Mateus capítulo 7. Vamos ouvir aquilo que Jesus fala para nós a respeito disso. Mateus, capítulo 7. Verso 24. Jesus acaba de fazer o maior sermão escrito dele da Bíblia, que é o Sermão da Montanha. E no final do Sermão da Montanha, como é que o Sermão da Montanha fecha? Com uma chamada a uma tomada de decisão. Capítulo 7 de Mateus, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E o que aconteceu com a casa? Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, vive em desobediência. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Nós não podemos ser grandes construtores sobre a areia. Nós não podemos construir um castelo de areias e achar que aquilo nunca vai acabar, nunca vai cair. É duro, né? Quando a criança é pequena, você leva ela na praia, ela quer construir um castelo perto do mar. E aí começa a vir a onda, ela vem cada vez mais perto. O que a criança tende a fazer? A proteger o seu castelinho de areia. Aí ele começa a cavar em volta, como se ele fosse desviar o fluxo do mar, da onda. Quem é pai e já fez castelo de areia sabe, é o padrão. Mas chega uma hora que naturalmente a onda vem, vence aquela barreirinha e leva o castelo embora. Nós às vezes fazemos isso quando somos adultos. Queremos construir mansões de areia. E quando nós percebemos que isso está sendo ameaçado, a gente tenta se proteger de qualquer forma. A gente tenta se defender. Mas Jesus nos chama para fazer outra coisa. Ouvir e praticar, isso é obedecer. E aí, a chuva vai bater na casa? Vai, porque nós não vivemos numa bolha. As dificuldades virão? Virão. Problemas surgirão? Sim, mas a nossa casa não vai cair. Não vai cair. Por quê? Porque ela está fundada na rocha. Quem é a rocha? Jesus, nosso Salvador. E agora esse homem que busca a terceira via, como que a Bíblia chama ele? Bom, havia um menino que ilustra muito bem isso no livro de Atos, capítulo 20. Se você puder abrir comigo. Atos, capítulo 20. É uma história muito interessante de um menino que estava justamente numa via. Ele representa isso, não significa que ele estava em desobediência, mas ele ilustra o homem que não está nem em um lugar e nem no outro lugar. É o homem que está no meio. Quem tem janela em casa? Amém? Que bom, né? Temos janela. Se você sentar numa janela, você está para dentro ou fora da casa? Meio termo. Sentou na janela, você não está nem para dentro e nem para fora. Foi isso que aconteceu com Eutico num culto que Paulo estava pregando. Paulo pregou bastante, ele pregou mais ou menos umas 14 horas. Mas todo mundo aguentou e só esse menino que teve um problema. Então vamos ler a história dele. Atos, capítulo de número 20, verso 7. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para repartir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Aí você reclama que o culto vai até às 8? Aqui, ó, meia-noite, gente. Meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo. Gente, imagine, você está no terceiro andar numa janela. Dentro do ambiente não tinha luz, não tinha LED, eram chamas de velas. Então você imagine o calor que estava lá dentro. E o abençoado estava justamente onde entra ar, na janela. Do terceiro andar. E ele caiu. Tomado de um sono profundo, como diz o outro, haja sono para você cair do terceiro andar sentado na janela. Você imagine o estado desse menino, né? Tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto, foi considerado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele, ou nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Olha só. E assim partiu. Meia-noite o menino morre. Vai acabar o culto? Não, ressuscita o menino, volta e até amanhecer nós estamos no culto. Foi isso que aconteceu. Esse menino ilustra muito bem aquele que busca uma posição neutra, nem de um lado e nem de outro. Qual é o fim do homem que não toma uma posição? Ele cai.
É claro que esse menino é uma bênção. Não vamos falar mal dele, ninguém conhecia ele. O que a gente sabe? Que ele estava justamente numa entrada de ar, que é uma janela. Todo mundo morrendo de calor, é como se tivesse calor aqui e tivesse alguém tampando o ar-condicionado. Ele estava no lugar errado. A posição desse homem era uma posição que você não sabia se ele estava de um lado ou de outro, porque para você sentar numa janela, parte do teu corpo tem que estar para fora do lugar e parte para dentro. Ele ilustra para nós hoje a mentalidade do homem pós-moderno que quer juntar duas coisas ao mesmo tempo. Uma vida de devassidão com expectativas de ser abençoado. Essa indecisão, essa terceira via que não existe, é o caminho da morte. E para nós encerrarmos nessa noite, Apocalipse capítulo 3, o texto que mais nos vai revelar sobre essa verdade. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 14 em diante. Acharam lá? Apocalipse 3, 14 em diante, está no telão? Ótimo, vamos andando. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. O que é não ser frio e não ser quente? É o morno. O que é o morno? É o meio. Para você ter uma água morna, o que você precisa? Um pouquinho de frio, um pouquinho de calor, um pouquinho de água fria, um pouquinho de água quente. O que Jesus fala desse tipo de comportamento de quem não se posiciona? Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Só um dado aqui histórico para a gente não perturbar o texto, não distorcer. Nessa região de Laodiceia, eles fizeram um encanamento muito grande para trazer água para a cidade. Ela saía fria lá da fonte, mas ela ia esquentando ao longo do duto. E ela chegava morna. Era uma água ruim, que dava ânsia de vômito em quem vinha buscá-la. O visitante chegava com sede e ele ia até a fonte. O Império Romano fez muitas transposições de rios. Ele usou muito dessa tecnologia para transportar água, muitos dutos. E o homem, isso era de graça, na época tinha água de graça. Você chegava e ia tomar água com sede e você tomava água morna. É como se você fosse comer uma comida achando que é salgada e é doce, dá aquela ânsia quando você come. Não que você não gosta do doce, é porque você esperava comer salgado. O problema aqui não era ser frio. Não é que ser frio era não ser crente e ser quente era ser crente. Não é isso. O que ele estava dizendo aqui, haviam pessoas que não tinham definição na vida. E era isso que tornava eles algo nojento a ponto de Deus querer vomitá-los. Deus não queria matá-los. Deus não queria expulsá-los. Deus queria vomitá-los. A pessoa que escolhe, e aqui esquece a questão do quente e frio no sentido de frio ser desviado, tá? Não é isso que o texto está falando. Ele está falando de ser definido, porque tanto a água quente quanto a água fria tem os seus méritos, mas a água morna para Jesus no texto não tem. O que Deus queria? Que houvesse uma definição. Como havia algo no meio, uma terceira via, Deus falou, isso para mim é tão nojento, é tão asqueroso, me dá ânsia, e o que eu quero é vomitar essa pessoa. Por que ele usa esse texto, esse termo? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Você pertence ao corpo de Cristo. E o cabeça observa quando há alguém neutro, que não se posicionou no reino, ele quer vomitar, porque isso faz mal para o corpo. Por que você vomita? Porque tem algo fazendo mal. Né? Tem uns que são corajosos, está passando mal, põe o dedo. Resolve. Tira o que está atrapalhando. Deus falou, eu tenho vontade de vomitar pessoas que são nem quentes e nem frias. Porque a mornidão, o não querer tomar a decisão mostra indiferença espiritual, autossuficiência e falta de compromisso real. E isso para Deus é inadmissível.
Por isso Deus diz para nós hoje: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E vocês escolhem. Ah, mas Deus é mau. Ele é bom. Olha o que Ele oferece. Se eu trilho pela obediência, o que Deus manda para nós fazer a obediência? Você consegue obedecer a Deus pela tua própria vontade? Não. Deus enviou o Espírito Santo, a palavra. Deus te colocou numa igreja, essa igreja ora por você. Deus regenerou você. Deus colocou, permitiu, trouxe o seu filho do lado do seu trono para interceder por você. Colocou o Espírito Santo dentro de você para interceder por você. Tudo isso você ganha quando você escolhe obedecer. Agora, para cá, você vai sozinho. O que é mais fácil? Ah, pastor, servir a Deus é difícil. Eu não concordo. Se eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus intercedendo por mim, Jesus pagou pelo meu pecado, eu estou numa igreja que ora por mim, sou alimentado pela palavra, por que é difícil? O caminho é estreito. Isso ele é, do começo ao fim. Não adianta entrar no caminho do Senhor querendo carregar a velha vida, porque não entra no caminho. Não entra. Mas essa dificuldade de servir a Deus é estranha ao Evangelho, porque você tem o Espírito Santo que mora dentro de você. Amém, gente? Para encerrarmos aqui, eu gostaria que se você pudesse ficar de pé, quero chamar o pessoal do louvor. Nós vamos adorar o Senhor um cântico.